Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A convite de uma amiga do serviço, fomos conhecer um centro gastronômico que ela já conhecia, mas que eu ainda não sabia como era. Ela me fez, assim, uma propaganda desse lugar que eu fiquei muito curiosa. Era um lugar que eu já queria conhecer há muito tempo, mas jamais imaginava que fosse encontrar justamente, veja só como são as coisas, meu ex-marido ali. Olha, foi muita coincidência. Ele também trabalhava ali naquela região. Mas convenhamos, né? Será que ele tinha de escolher justamente aquele dia para também aparecer ali, naquele mesmo lugar? Quer dizer, eu digo que foi coincidência, mas às vezes fico até pensando se também não foi coisa do destino. Eu e o Silas tínhamos sido casados por 7 anos. E já estava indo para 1 ano e meio que tínhamos nos separado. A verdade é que eu nunca quis a separação. Sabe, não foi iniciativa minha, foi dele. Ele começou a mudar comigo, começou a conversar sobre separação, de cada um seguir o seu rumo, dizendo que o nosso casamento não estava mais legal. Eu gostava dele. Tanto que, por mim, acho que ainda estaríamos juntos até hoje. E a verdade é que revê-lo teve um impacto muito grande em mim. Lembro que ele estava sentado ali, numa mesa, sozinho, olhando o celular assim, distraído. Não sei o que me deu na cabeça, mas quando vi, não pensei 2 segundos e resolvi me aproximar. Só que, no que me viu ali ao lado dele, eu já senti que sua expressão mudou. Eu acho que era a última pessoa que ele pensava encontrar ali naquele lugar. Do mesmo jeito que tinha me ocorrido, ele também deve ter achado a maior coincidência do mundo. Ou então, sei lá, né? De achar até que eu estivesse seguindo. Apesar de que, repito, já fazia 1 ano e meio que a gente nem se falava. Mas sabia o que se passa na cabeça da pessoa numa hora dessas? Lembro que falei: oi, Silas, tudo bom? Coincidência te achar aqui. Pois é, resolvi conhecer. Deu para notar que ele ficou muito nervoso. Eu diria, até meio assustado. Como se estivesse preocupado com alguma coisa. Sabe quando a pessoa fica olhando assim para o lado? Aliás, outra coisa que eu percebi foi que ele não devia estar sozinho ali, porque tinha algumas coisas sobre a mesa. Comecei a puxar assunto, quis saber como estava a vida dele, se ainda trabalhava no mesmo lugar, onde estavam morando. Depois que nos separamos, a verdade é que nós meio que perdemos o contato. Eu até andei atrás dele durante algum tempo, até porque, por não ter aceito muito bem a separação, mantive a esperança, né, durante algum tempo, de que a gente pudesse voltar. Até que no fim percebi que era perda de tempo. Ele realmente parecia não querer absolutamente nada comigo. Pena pra mim, né? Estávamos ali conversando, minha amiga ali do meu lado, e foi então que de repente eu vi aquela mulher e aquela criança se aproximando de nós. A mulher ficou me encarando assim, meio cismada, semblante fechado. Sabe aquela cara de quem será essa aí? Ela não falou nada, mas pensou. E para minha surpresa, quer dizer, naquelas alturas nem tanto, né? Perguntou: quem são as suas amigas, amor? Bastou ouvir aquela palavra, amor, para eu sentir aquele tremor no corpo todo. O Silas ficou todo desconcertado. Não soube nem o que falar. Aliás, antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, o menino, que aparentava ter uns 5, 6 anos, talvez um pouquinho menos até, se antecipou e falou uma frase que me arrepiou dos pés à cabeça.
pai, eu quero batata frita e um refri. Será que eu escutei direito? Foi o que fiquei me perguntando ali, olhando para a cara daquele moleque. Será que esse menino chamou o Silas de pai? Como assim, pai? Ele nunca me falou que tinha um filho. E depois tem outra. Ficamos juntos 7 anos seguidos. Fazia agora só 1 ano e meio que estávamos separados. E aquela criança devia ter pelo menos uns 4, 5 anos. Ele nunca falou que tinha um filho. E antes que ele dissesse alguma coisa, aquela mulher a seu lado, me olhando com aquela cara de poucos amigos, retrucou: a gente já vai pedir, filho, calma. Espera só o teu pai terminar de conversar com as amigas dele. Eu senti que ela falou aquilo de maneira, sabe, com ironia. Sabe, tipo assim, ó. Já vai terminar essa chateação aqui, viu, filho? Ele já vai dispensar essas criaturas aqui, aí você pede. Não falou assim, mas pensou. Dou minha mão direita se eu tô errado. Bom, na minha cabeça foi uma confusão só, né? Eu fiquei tão atarantada que fui me despedindo sem sequer cumprimentar a mulher. Tinha alguma coisa de muito errada naquela história. Algo que não estava combinando. Se aquele menino tinha chamado o Silas de pai, e se aquela mulher o tinha chamado de filho, só podia significar uma coisa: o menino era filho dos dois. Mas como é que o Silas podia ter um filho daquela idade, sendo que fazia só 1 ano e meio que estávamos separados? Se o menino tivesse 10 anos, podia ser que fosse um filho de antes da gente se conhecer. Se fosse ali de 2 ou 3 meses, um bebezinho, poderia ser um filho depois que a gente se separou. Mas 4 ou 5 anos, não. Aquilo não combinou. Só tinha uma alternativa. Ele devia ter engravidado aquela mulher quando estávamos casados. Não tinha outra saída. Era só essa. E só de pensar nisso eu quase caí dura ali no chão. Quando a gente estava junto, eu sempre quis ter filhos. Ao contrário dele, que nunca quis. Aliás, mas ele tinha medo de que eu parasse de tomar o comprimido anticoncepcional sem falar nada para ele. E para eu não engravidar, fazia amor comigo usando preservativo, só para se dar uma ideia do quanto ele não queria filho comigo. Olha, ninguém quer imaginar o estado em que eu fiquei. Depois desse reencontro, a minha cabeça se tornou uma confusão só. Minha amiga, naturalmente, notou meu jeito e perguntou: o que houve, Roseli? Você está pálida? Eu devia estar mesmo. Meu coração estava a 1000. Minha pressão deve ter ido nas alturas. Acabei contando a história toda para ela, que naturalmente ficou de queixo caído. Tanto que ela chegou a dizer: eu vi mesmo que ele ficou perturbado quando te viu ali na frente dele, mas será que aquele menino é filho dele mesmo? Só pode, né? Você não viu o menino chamando ele de pai? Agora, escuta bem, Mari. Isso só é possível se ele tiver me traído com aquela mulher quando a gente estava junto. Olha, eu sei que era até bobagem da minha cabeça ficar me preocupando com esse tipo de coisa, porque afinal de contas já estávamos separados mesmo. Que importância tinha se o menino era filho dele ou não? Se ele me traía com aquela mulher ou não traía? Agora não importava nada. Não faria diferença. É que pra gente faz. Principalmente quando você, de alguma forma, continua gostando da pessoa. Sabe o que é você ficar pensando que
foi traída enquanto esteve casada, que dividiu a cama com um homem que se encontrava com outra antes de chegar em casa? Mesmo não tendo certeza de nada. Olha, foi um baque para mim. Fiquei remoendo aquele episódio durante alguns dias. E quanto mais pensava nisso, mais incomodável ficava. No fim, me dei conta de que não teria paz se não tirasse aquilo a limpo. Como eu sabia onde ele trabalhava, até porque ele mesmo confirmou que continuava naquela mesma firma, fui atrás dele num sábado. Sábado eu não trabalhava, de modo que fiquei esperando por ele ali na saída, perto do meio-dia. Ele, enfim, quando me viu, parou. Me aproximei, perguntei se ele tinha um tempinho, porque precisava conversar um assunto importante. E ele então pediu que eu entrasse no carro. Naturalmente que já fui perguntando, né? Escuta, Silas, aquela mulher daquele dia, o que vocês são um do outro? Marido e esposa? Então, a gente está vivendo junto, já faz um tempo. Aliás, Roseli, se desculpa por aquele dia, ficou um clima meio ruim, né? É que eu não esperava te encontrar justamente naquele momento, fiquei meio fora do ar. Imagina, tudo bem. Eu também não esperava. Mas, me diga uma coisa. Aquele menino, eu vi que era filho dela, mas o que exatamente aquele menino é seu? Nessa hora, eu vi que sua expressão se alterou. Mas eu não perdi tempo e já matei em cima. Eu vi que ele te chamou de pai. Me diga, ele é teu filho mesmo? Ele ficou branco e não respondeu, o que só fez aumentar a minha angústia. Juro, pensei que ele fosse dizer que o menino era filho só dela, que na verdade era seu enteado. Pelo menos foi isso que eu fiquei esperando que ele falasse. Só que nada. Nenhuma palavra. Silêncio absoluto. Ele branco, como uma vela. Se ele falasse que o menino era seu enteado, juro que eu ficaria aliviada, porque significava que ele não tinha me traído com aquela mulher quando a gente estava junto. Que os dois tinham se conhecido só depois. Como ele ficou mudo, eu insisti na pergunta. Que sabesse que ele não ia me falar nada a respeito. Ele então se voltou assim para mim, só que em vez de responder, perguntou se eu já tinha almoçado, se não aceitava almoçar com ele, que aí a gente conversaria sobre aquele assunto, porque era uma história meio longa. Acabei aceitando o convite, até porque curiosa do jeito que eu estava. Só que a gente entrou naquele restaurante, nos sentamos, e ele ficou evitando, ficou desconversando. Até que uma hora, olhou assim para mim e sorriu. Nossa, Roseli, você não mudou nada, hein? Continua bonita. Sabe que eu ainda penso em você? Quer dizer, em você, em nós, né? Os tempos que a gente morava junto. Várias vezes pensei em te procurar, sabia? Mas, até por conta da situação, né? Fiquei com medo da tua reação e, enfim. Eu tinha procurado por ele para falar do menino, porque aquilo estava entalado na minha garganta. Era uma coisa que andava me atormentando. Só que, de repente, o assunto tomou outro rumo. Ele começou a falar de nós, do passado. Começou a lembrar de viagens que a gente tinha feito, passeios. Falou que sentia saudade, às vezes, que pensava em mim, juro. Nunca mais a gente tinha conversado depois da separação. E eu não imaginei que quando a gente se encontrasse, aquilo fosse acontecer. Só que aos poucos foi mudando, assim, sabe, o astral.
Ele foi me seduzindo com aquelas palavras bonitas e quando me dei conta, por incrível que pareça, repito, nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Não de novo. De repente a gente estava se beijando. Tudo ali mesmo naquele restaurante. E aquele beijo me deixou tão entregue, assim. O corpo todo, assim, tão... E o pior é que ele não parou. E continuou falando. E aconteceu mais um beijo, mais outro. O resultado é que no fim acabamos passando a tarde toda daquele sábado trancados num quarto de motel. Foi uma tarde maravilhosa. Isso não posso esconder. Nos entregamos um ao outro com ardor, com paixão, como nos nossos melhores tempos de casados. E olha, depois, pensando com mais calma, eu sinceramente não soube me dizer se me fez bem ou se me fez mal. Porque eu cheguei em casa e depois de passar daquela euforia, me bateu um vazio tão grande, uma sensação de abandono, de solidão. Enquanto ele, com toda certeza, devia estar lá, com a mulher dele, né? Por isso é que eu não sei, não soube aquele dia e passei muito tempo pensando, né? Será que foi bom? Será que foi ruim? Na verdade, foi as duas coisas, um pouco de cada. Talvez mais ruim do que bom. De qualquer modo, é para se ver como são as coisas, né? Passamos a tarde toda juntos. E eu voltei para casa sem tirar aquela cisma da cabeça, aquela dúvida. Sem saber se aquele menino era seu filho ou seu enteado. E o fato é que não ficamos apenas naquele primeiro encontro. Passamos a nos comunicar. Depois marcamos um segundo encontro. Apesar de ele não ter me dito mais nada a respeito do menino, a gente continuou se encontrando. E o pior, indo para a cama. Na prática, me tornei sua amante. Não tem outra forma de falar. Quem diria que isso fosse acontecer? Eu, amante do meu ex-marido. O problema é que não foi só isso. Sabe, o que eu sentia por ele, lá no passado, e que tinha amenizado um pouco, digamos assim, voltou com toda a força. Por isso, eu até me submeti. Na verdade, o amor que eu sentia por ele nunca tinha morrido, né? Eu nunca o tinha esquecido assim completamente. Sempre pensava nele, volta e meia pegava ali, olhando as nossas fotos no computador. Era um sentimento que tinha ficado ali no cantinho do coração, latente, doendo. Bem aqui no fundo, eu nunca tinha superado a nossa separação. Tinha me conformado, mas não totalmente. Depois de nos tornarmos amantes, por mais estranho que isso possa parecer, que ele viu que eu passei a aceitar melhor a situação, foi que ele se abriu comigo. Nesse dia em questão, lembro que eu nem tinha perguntado nada. Aliás, já tinha até deixado aquilo assim meio para trás, até porque ele sempre ficava dando voltas, desconversando. Mas um dia ele se abriu. Você sempre quis saber o que o João Carlos é meu, né? Pois eu vou te falar. Ele é meu filho de sangue, Roseli. Teu filho de sangue? Eu pensei que ele fosse teu enteado, mas... Você me traía com a mãe dele? Na verdade, não. Lembra aquela época que a gente andava meio brigado? Você até chegou a passar uns tempos lá na casa da tua mãe? Então, eu achei que a gente não fosse mais se acertar. E acabei saindo algumas vezes com a Marli. Foi aí que ela engravidou. Mas juro, depois que a gente se acertou de volta, nunca mais a gente teve mais nada. E você quer que eu acredite nisso, Silas? Mas é verdade, te juro.
E por que você nunca me falou desse filho? Ora, por quê? Se eu tivesse falado na época, você não ia aceitar. É claro que não ia. Muito menos me perdoar. Segundo ele, tinha escondido aquilo de mim porque não queria me perder. Jurou que mesmo tendo contato com aquela Marli, até porque tinha de dar assistência para ela, né? E ao menino, nunca mais tinha acontecido nada entre os dois. Somente depois que nos separamos é que os dois começaram a se reaproximar. Pelo menos foi isso que ele falou. Agora tem o seguinte. Eu não sou nenhuma tonta, né? Claro que não acreditei. Duvido que não tivesse acontecido mais nada entre os dois. Já que se encontravam direto por causa do menino. Meu Deus, como que eu nunca tinha desconfiado? E aquele dia, quando a gente se encontrou lá, naquele centro gastronômico, ela agiu como se não soubesse da minha existência. Sabe, como se não me conhecesse. Quer dizer, me conhecia, talvez não me conhecesse mesmo, mas como se nem desconfiasse da minha existência. Na época em que engravidou, naturalmente que ela devia saber que ele era casado. Eu o questionei. E ele só falou aquilo. Sim, que eu era casado, ela sabia, mas nunca soube com quem, né? Olha, foi uma história tão maluca que eu não sei se dava para acreditar. Chegou a dar um nó na minha cabeça. De todo modo, acabei aceitando a desculpa que ele deu. A gente continuou se vendo, até porque eu gostava dele. De modo que na prática, repito, acabei me tornando sua amante. Até que alguns meses depois, tão logo terminamos de fazer amor, num impulso, eu fiz aquele pedido para ele. Silas, eu queria ter um filho teu. Um filho? Como assim, Roseli? Você não sabe da minha situação, da Marli? Não tô nem aí com aquela mulher. Eu tô falando de mim. Mas um filho, Roseli, se a Marli descobre, eu tô frito. Você sabe que eu não posso me separar. Quem é que tá pedindo que você se separe? Eu só quero um filho teu. Me sinto tão sozinha quando a gente não tá junto. Você sempre me negou um filho quando a gente estava casados, lembra? Mas bem que você podia realizar esse meu sonho agora. Eu vi que ele ficou nervoso. Não gostou do meu pedido. Chegou a perguntar se eu tinha parado de tomar o anticoncepcional. Falei que não. Que primeiro queria discutir o assunto com ele. Mas eu vi que ele não recebeu muito bem aquela ideia. Ficou nervoso, agitado, preocupado. E acabou mudando comigo, depois daquela nossa conversa. Passou, inclusive, a desmarcar nossos encontros. E começou a me tratar com uma distância assim que me deixava no vazio quando eu mandava uma mensagem ou ligava para ele. A verdade é que depois daquela conversa, ele começou a se afastar de mim de novo. Até que um dia, falou claramente, para não deixar dúvida. Olha, Roseli, eu andei pensando, sei lá, isso que a gente está vivendo, que a gente está fazendo, está muito perigoso. Acho melhor a gente se afastar, tá? Já faz um tempo que a Marli, inclusive, está meio desconfiada. Na verdade, eu já esperava por aquela conversa. Sabia que era questão de tempo. Do jeito que ele andava me tratando, principalmente depois de eu conversar com ele e pedir que ele me desse um filho, era só questão de tempo. Foi uma coisa que dava para prever. E olha, tudo aconteceu por conta daquela ideia. Porque aquele meu pedido, na verdade, nem foi um pedido, né? Foi uma sugestão, porque eu não faria nada sem ele.
Mas aquilo o assustou, tenho certeza. Ele deve ter ficado com medo da esposa, de ela descobrir. Será que ele... Sabe, foi o que eu fiquei me perguntando o tempo todo. Será que ele gosta tanto dessa mulher? A ponto de sentir medo? De ficar sem ela? Foi isso que eu me perguntei. E continuo me perguntando até hoje. Aí pensou que talvez eu fosse fazer uma armadilha, parar de tomar o comprimido, sem falar nada para ele. Se bem que, quando a gente era casado, ele nunca quis ter um filho comigo e fazia amor comigo usando preservativo. Tudo de medo. Podia continuar assim. De modo que foi um jeito tão esquisito como ele se afastou de mim de novo. Como terminou o nosso caso. Isso só me fez pensar, ainda mais, que ele sempre teve uma história com essa Marli. Mesmo quando a gente já era casado. Nada me tira da cabeça que ele viveu um caso paralelo com ela. Tipo homem que tem duas famílias, sabe? E que só se separou de mim por causa daquela intrusa. Eu não devia ter aceitado viver esse romance clandestino. Claro, fui uma boba. Estava me sentindo carente, sozinha. E o pior é que o sentimento do passado voltou. E me fez voltar também ao ponto de origem. Porque eu comecei a sofrer tudo de novo. O que eu sofri quando ele me deixou pela primeira vez. Ando até meio perdida na vida, não sei o que faço. Meu Deus, eu só queria ser feliz. Mas parece que errei de novo. Sabe, bati com a cara na parede de novo. Parece que só o que eu consegui foi afastar ainda mais essa tal felicidade de mim. E pelo jeito para sempre.